A atuação do Fluminense na derrota contra o Flamengo por 1-0 no Campeonato Brasileiro foi algo tão constrangedor, foi algo tão preocupante, que já criou um consenso na cabeça do torcedor de que a possibilidade do Fluminense ser rebaixado é real. O Fluminense corre sérios riscos, sim, de ser rebaixado no Brasileirão 2024. E aqui a gente vai fazer uma análise completa de como foi o clássico na derrota do Fluminense por 1-0 para o Flamengo, e vamos falar também sobre o futuro desse time, o futuro desse elenco, e principalmente do técnico Fernando Diniz. O Fluminense ele entrou a campo completamente pressionado. Por quê? Porque ele vem de 3 derrotas seguidas, ele não vem de boas atuações, sendo que no ano de 2024 o Fluminense só venceu apenas um jogo de um time de Série A. Tinha 17% de aproveitamento do Fernando Diniz nesse ano. Então é algo que é completamente preocupante. Então, contra o Flamengo, que é o líder do campeonato, ele manda ao campo 2 de seus jogadores que, em tese, conseguem manter a posse de bola no time. Por quê? Porque se você entregar a bola para o Flamengo, a chance de você sofrer é grande, principalmente sofrer uma goleada. Haja visto o que aconteceu com o Vasco. Então o Fernando Diniz ele manda a campo Ganso e Renato Augusto. E aí que está o questionamento. Por quê? Porque Ganso e Renato Augusto já foi decretado que eles não podem jogar juntos. É claro que você sendo o Fernando Diniz, você tendo uma cartada ali basicamente de desespero, você vai tentar arrumar fórmulas para tentar conter o adversário. Só que você coloca 2 jogadores e você perde marcação. Por mais que você tenha o Martinelli ali na zaga, por mais que você tenha o Gabriel tentando defender ali o meio-campo, né, a chamada cabeça de área, você perde recomposição com esses 2 jogadores. Então você ganha qualidade com a bola no pé, mas você perde recomposição. E aí que tá o perigo, porque o Flamengo, por mais que ele não tinha os jogadores, ele estava completamente desfalcado, ele conseguia manter a sua velocidade, colocando, por exemplo, o Luiz Araújo. O Pedro vem em grande fase, ele coloca, por exemplo, o Bruno Henrique. Então você tem o Flamengo que estava pressionando muito. E o Fluminense sentiu desde o início. Por quê? Porque o modelo de jogo do Fernando Diniz ele vem sendo praticado há muito tempo, que é acomodar os jogadores em um lado determinado de campo e você ter uma qualidade de saída de bola tocando para chegar na área do adversário. Só que tem um grande problema, não só por enfrentar o Flamengo. O Fluminense ele vem tendo problemas com todos os adversários, que é o quê? Os adversários aprendem a marcar o Fluminense. E isso não foi diferente no jogo de hoje. O Fluminense foi completamente dominado do início ao fim. Você vê o Flamengo ele marcando muito na área do Fluminense, ele roubando bolas. E aí você tem uma chuva de finalizações. Você tem finalização com o Luiz Araújo, você tem finalização com o Pedro, você tem finalização com o Bruno Henrique, você tem finalização com o Gerson, o Fábio fazendo algumas defesas importantes e você tendo o Lohan ali no meio campo. Então você tem um Fluminense completamente perdido, que não consegue sair de trás, que não consegue sair tabelando, que não consegue sair em velocidade. Por quê? Porque o estilo de jogo do Diniz ele faz com que o time fique completamente recuado. E o time completamente recuado e acomodado, você perde velocidade para conseguir inverter bolas e você conseguir sair no contra-ataque. Então você via várias vezes o Germancano no meio campo, você viu o John Kennedy buscar a bola no meio campo, quando conseguia, e você não tinha velocidade para conseguir sair. Quando alguém conseguia sair, já estava marcado por 3. Já estava hora marcado por Léo Ortiz, já estava marcado por Davi Luiz, ou já estava marcado por Ayrton Lucas ou Wesley do outro lado. Então o Fluminense não tinha desafogo. E aí você tem um bombardeio de chances do Flamengo. Tá? Só no primeiro tempo, se eu não me engano, foram 7 finalizações. E o Fluminense não conseguiu chegar nenhuma vez no gol do Flamengo. Por quê? Porque o Tite, ele entende que, olha, se eu tirar a bola do Fluminense, eu posso até deixá-los, mas só no campo de defesa. O Fluminense não conseguia passar do meio campo. Isso é um problema que se perpetua desde sempre. O Fluminense não consegue passar do meio campo. E o jogo foi indo, o Fábio foi sendo acionado, o Flamengo foi chutando bolas para o alto e o torcedor do Fluminense tem que levantar as mãos para os céus e ver que a goleada poderia ter acontecido no primeiro tempo. Apesar do número de finalizações ser relativamente um pouco baixo, digamos assim, não é 25, 26, 27, 28 finalizações, mas são finalizações que se o Flamengo tivesse um pouquinho de capricho e tivesse acertado, ele golearia o Fluminense ainda no primeiro tempo. É a falta de um estilo de jogo alternativo para desafogar os jogadores. Essa é o principal problema do Fluminense. E aí você vê que o Flamengo não tendo nada a ver com isso, ele sabia que marcando muito próximo da área, ele estava próximo do gol. E isso se perpetuou durante o segundo tempo inteiro também.
Por mais que o Diniz fez algumas alterações para tentar mudar, colocando Keno, tendo velocidade, por exemplo, não altera muita coisa, porque o estilo de jogo já está engessado. E aí você tem a primeira finalização do Fluminense aos 21 minutos do segundo tempo. Para quem assistiu o jogo, o Fluminense não conseguiu criar nem um cruzamento, nem chute de fora da área, nem nada. Primeira finalização com 21 minutos do segundo tempo. Só que você já viu o Flamengo incomodando, você já viu o Flamengo chegando até acontecer o pênalti, que é duvidoso, em cima do Bruno Henrique. O Bruno Henrique ele consegue ganhar, só que o jogador do Fluminense ele cai e acaba atingindo pelas pernas e o Bruno Henrique é derrubado dentro da área. 1-0 Pedro, o jogo termina aqui, tá? Só que, por mais que possa discutir a situação do gol legal ou não, do pênalti ter sido marcado ou não, a gente não pode deixar de apagar que a atuação do Fluminense é completamente preocupante. Para não dizer outra coisa, para não dizer vergonha. Por quê? Porque você tem o time do Fluminense só conseguindo finalizar 2 vezes na partida e não conseguindo finalizar no gol. O Rossi, se ele não tivesse no gol, a bola não ia entrar. Ninguém ia fazer defesa alguma. Nenhum zagueiro do Flamengo sujou a camisa ou suou a camisa, porque não foi preciso. E aí a gente precisa questionar. Esse estilo de jogo e esse modelo não vem sendo só desde hoje. Ele vem sendo desde o ano passado. Para quem fica falando, e uma coisa que eu discordo, que o Fernando Diniz, ele mudou um pouquinho o jeito dele, que os jogadores estão desmotivados. Isso é uma coisa que eu não vejo. Eu vejo que o Fluminense, ele mantém o seu mesmo estilo de jogo desde o ano passado. Só que o problema é, o ano passado, as equipes ainda estavam entendendo como é que jogava. Ainda não estavam acostumadas a lidar com esse chamado dinizismo, né? Como eu falei, é um jogo de aproximação de jogadores em um determinado setor do campo. E você tem uma superioridade numérica fazendo com que a bola seja invertida para o outro lado e pegando alguém desprevenido. Isso ainda é mantido, beleza? Por mais que você tenha desfalques, como por exemplo o André, como por exemplo o John Arias, foi hoje. Mas mesmo tendo o time 100%, não conseguia colocar esse estilo de jogo em prática. Por quê? Pelo simples fato dos adversários aprenderem a jogar. Na Libertadores, você ainda tem um certo desafogo ali do Fluminense, conseguindo marcar algumas vezes e fazendo esse estilo de jogo, porque você não tem os adversários jogando contra eles todo o tempo. Aqui no Brasil você já aprendeu. Não à toa, ele está na zona de rebaixamento, é a lanterna. Então, você vê que, na minha visão, o Fluminense, o Fernando Diniz, deveria aprimorar seu estilo de jogo. E eu sei que muita gente fica falando que o Fernando Diniz ele bebe da fonte do Guardiola. Ele bebe da fonte do Guardiola até a página 2. Por quê? Porque para quem acompanha de fato o guardiolismo, ele vê que o guardiolismo ele preza pela posse de bola para conseguir se defender do adversário. E para poder atacar também. Não é a posse pela posse. O Fluminense ele tem a posse pela posse. Então eu quero ter a posse de bola independente, tá? Se for construir ou não, eu só quero ter a posse de bola. Essa é a sensação. E não é isso que se faz. E aí você precisa ter jogadores à altura, você precisa ter um elenco muito bem formado para conseguir desafogar essa situação. Fluminense, quando ele consegue tocar a bola na sua área, ele tem que sair em velocidade para conseguir pegar a área adversária desguarnecida. E como é que vai fazer isso se todos os jogadores estão agrupados em um determinado setor? Como é que vai fazer isso se você tem um time com uma idade avançada? Porque quer queira ou não, uma hora a idade ela chega, ela pesa. Então você não aguenta ver um Felipe Melo correndo o tempo todo, você não aguenta ver um Marcelo correndo o tempo todo, agora um Thiago Silva, um Renato Augusto, um Ganso. Você não vai ter jogadores de muita velocidade para conseguir dar esse desafogo. Então você vê que o elenco com uma idade avançada, ele tem problemas, ele não consegue solucionar isso. E aí que está o grande problema, que o elenco ele foi feito justamente para o Fernando Diniz. O Fernando Diniz escolheu os jogadores a dedo para conseguir formar esse time do Fluminense. E demiti-lo gera um problema, porque como é que você vai gerar uma confiança nos jogadores, tendo um novo técnico, que ele vai dizer, olha só, esse jogador aqui tem uma idade avançada, esse outro tem uma outra idade avançada, não quero mais eles aqui. Você vai dispensar metade do elenco. Vai ficar difícil. E aí você vê que a chance do rebaixamento começa a crescer. A chance do rebaixamento do Fluminense, seguindo esse modelo de jogo completamente obsoleto, completamente ultrapassado e manjado, você vê que
os adversários aprendendo a jogar mais, os adversários enfrentando muito mais e dando menos chance para o Fluminense, faz com que o Fluminense não saia do lugar. Isso baixa a confiança dos jogadores, isso baixa a confiança do técnico e da diretoria, que tem que fazer uma mudança brusca. E aí vai começar o que? A dispensar jogadores? Chamar um outro treinador que exija mais intensidade, sendo que não consegue arrancar do elenco? Fica difícil. E para um time grande, entrar numa âncora como essa é complicado. A gente já viu o que aconteceu com o Grêmio. A gente viu o que aconteceu com o Santos. Quando o time grande entra nessa situação, fica completamente complicado de se reverter. Então, se o Fluminense só abrir o olho, a chance de rebaixamento é completamente grande e real. Então, o torcedor tá falando isso, não é um exagero. Beleza? Eu quero saber o que você acha. Deixa aqui nos comentários. Você acha que o Fluminense aí tem chance de ser rebaixado ou não? Você acha que o Diniz tem chance de ser demitido ou não? Qual seria a sua solução? Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e tamo junto e até a próxima. Valeu!